Olá, aqui quem fala é Corey Chagas e o tema de hoje é: a Escandinávia é socialista? Eu já ouvi essa frase várias vezes, já me perguntaram isso aí, e recentemente nos Estados Unidos o pré-candidato Bernie Sanders, ele num debate falou que ele deseja para os Estados Unidos o modelo socialista da Escandinávia. E depois o primeiro-ministro da Dinamarca veio a público desmentir isso aí, falar que na Dinamarca não existe nada de socialismo. E o que eu vou falar aqui é por que a Escandinávia não é socialista. A primeira coisa que leva as pessoas a falarem que a Escandinávia é socialista é porque a taxa sobre o imposto de renda é muito alta. Em certos países da Escandinávia chega até 58%. Só para vocês entenderem, a Escandinávia fica ali no norte da Europa e ela é feita por basicamente três países, né, que é Dinamarca, Suécia e Noruega. Mas também, quando você vai falar em termo mais geral, né, mais genérico, também inclui-se Islândia e Finlândia. E a história diz que ali eles teve um problema muito sério, porque a era glacial meio que dificultou muito a agricultura ali. Então é um pessoal que desenvolveu muito para poder conseguir sobreviver àquela situação inóspita. E geralmente é o que acontece, né? Quando você está aí numa situação de difícil, de muita dificuldade, você tem que criar mecanismos para superar aquela dificuldade que acaba te levando a ser mais desenvolvido. Os países de regiões frias são um exemplo típico disso aí. Mas voltando à questão da Escandinávia ser socialista ou não, então o grande erro é que as pessoas acham que o fato de pagar caro para ter esse bem-estar social, você faz do país socialista. E o mais engraçado é que esse bem-estar social começou nessa região da Escandinávia, principalmente na Suécia, em 1960. Antes disso, e é interessante você ver que teve uma queda no crescimento dos países depois que começou essa coisa de bem-estar social, né? Dessa seguridade social. E o crescimento do país caiu muito. Mas assim, antes disso, a taxa de crescimento da Escandinávia era o dobro, praticamente caiu pela metade. E o que eles observaram também é que o rendimento de um escandinavo nos Estados Unidos é 20% maior do que na Escandinávia. E tem uma questão cultural também, que os escandinavos, né, eles têm aquela cultura luterana de honrar a palavra, de ser aquela coisa assim bem estrita, né, bem confiável. E uma das coisas também que joga por terra essa questão da Escandinávia ser socialista é que o regime de governo deles é monarquia parlamentarista. Então eles têm o primeiro-ministro e tem, né, os seus reis, né, tem a monarquia ali. Quer dizer, não existe, é impossível existir essa compatibilidade de regime socialista e monarquia parlamentarista. Então esse argumento já cai por terra. Outra coisa é, se você for analisar como é que é a relação do mercado de trabalho na Escandinávia. Lá, por exemplo, não existe essa coisa de salário mínimo, 13º e essas coisas que a gente tem aqui no Brasil, né? Que, para quem não sabe, a grande parte desses penduricalhos, dessas coisas que tem na legislação trabalhista brasileira, foi implementado por Getúlio Vargas, que trouxe, né? Importou de Mussolini a Carta del Lavoro, né? Então, assim, a esquerda fica gritando quando você faz reformas que está tirando os direitos, tudo, mas lembrando que esses direitos vieram de um regime que eles acusam a direita, né, de regime fascista.
E então o mercado de trabalho lá é bem flexível. Se você é empregado, seu patrão, vocês combinam quantas horas você vai trabalhar, o que vai te custar a hora de trabalho, os dias de férias. Quer dizer, o Estado não se interfere, né? Ele dá toda a liberdade. E também outra coisa que é completamente cai por terra esse negócio de socialismo é porque, diferente do que as pessoas acham, o imposto sobre o imposto de renda, né, da pessoa física é praticamente o dobro da pessoa jurídica. Então as empresas pagam um imposto muito baixo, porque justamente eles querem fomentar a indústria, né, o empreendedor, porque o Estado não gera dinheiro, né? O Estado arrecada. O dinheiro público é um dinheiro arrecadado da empresa privada, da iniciativa privada. Então, eles sabendo disso, para você montar uma empresa o custo é baixo, o custo operacional é baixo, né? A burocracia é muito pequena e existe também uma segurança jurídica muito maior do que no Brasil. Outra coisa, por exemplo, lá eles não têm a segurança da propriedade, diferente dos países socialistas, né? Que o socialista adora querer tomar propriedade excedente da população, né? Como a gente viu ali na Venezuela, aquela conversa do Chávez e do Maduro, de forçar as pessoas a venderem ou alugar a um preço que o Estado vai determinar. Se você tem 2 imóveis, um seu e outro, se você tem 2 imóveis, um você mora e o outro você aluga, o Estado tem o direito de falar o valor que você tem que cobrar de aluguel e, de repente, também desapropriar aquele imóvel excedente para poder fazer graça, né, para a população. E outra coisa também é a liberdade que eles têm comercial. Não existe essa coisa do tabelamento de preço, o Estado falar quanto tem que custar as coisas, como a gente está vendo agora na Argentina, né? Recente agora, um governo de esquerda assumiu lá, como a gente viu o desastre na Venezuela, porque, não sei se as pessoas sabem, mas o desastre na Venezuela aconteceu porque na época do Chávez, ele, para, né, ganhar popularidade, veio com aquele governo populista sem vergonha e pegou e começou a comprar um monte de rede de supermercados. O Estado montou rede de supermercados, colocando o valor dos produtos do supermercado abaixo do preço de custo, né, subsidiado com valor de exportação, dinheiro de exportação de petróleo. Porque eu, socialista, acho assim, né? A Petrobras está dando lucro, esse dinheiro tem que ser revertido para a população e, de repente, vamos subsidiar mais ainda o valor do combustível, vamos pôr um valor abaixo. E o que a gente viu é que o dinheiro não aceita desaforo. A Petrobras caiu em valor de mercado por conta disso. E aconteceu a mesma coisa na Venezuela. Pegaram o dinheiro do petróleo, colocou ali para bancar os alimentos. O que aconteceu? A boa parte, né, obviamente, boa parte dos supermercados privados, né, das empresas privadas, quebraram. Porque quem vai deixar de pagar menos da metade para pagar o dobro na iniciativa privada? É lógico que vai quebrar, isso é óbvio. O que aconteceu? Um desabastecimento generalizado em toda a Venezuela. E hoje o povo está passando fome, né? Que você chega nos supermercados na Venezuela, não tem nada, né? E eu não sei o que viraram esses supermercados do governo. Mas, então, voltando para a questão da Escandinávia, não existe essa interferência do governo na economia dessa forma. Outra coisa também que joga por terra essa questão de Escandinávia ser socialista é que o Banco Central lá é totalmente independente. E o câmbio é flutuante, não tem essa interferência do governo em Banco Central, em taxa de câmbio, é tudo liberdade total. E, caso vocês não saibam, a pauta de exportação deles lá é muito mais industrializada de produtos manufaturados do que a agrícola, é praticamente 4 vezes maior do que a agrícola. Então é uma região altamente desenvolvida,
Na Dinamarca, por exemplo, são um país pequeno. A Dinamarca tem praticamente 6 milhões de habitantes. 6 milhões de habitantes é menor que a cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, é difícil também você comparar um país continental como o Brasil, com um sincretismo, né, cultural, étnico, com a Dinamarca, que praticamente era ali tribos, né? Eles são muito parecidos, eles têm uma cultura muito parecida. Então é difícil você se basear num país como ele, ainda mais falando que é um país de 6 milhões de habitantes, tamanho menor que a cidade do Rio de Janeiro, né? E então a Escandinávia, ela é um país, né, uma região capitalista, né, e apesar do Estado, ela não é um socialismo, né? E é isso aí. Eu tenho feito vídeos agora, comecei fazendo podcast, estou fazendo vídeo agora porque eu já percebi que nas redes sociais, se você vai tratar de um assunto e você quer fazer uma abordagem um pouco mais explicativa, um pouco mais profunda, você acaba fazendo textão, as pessoas têm preguiça de ler textão, até porque a dinâmica de rede social não permite as pessoas não têm muita paciência de ficar lendo textão ali. Inclusive eu, às vezes, também, quando eu vejo um textão muito grande, me dá um pouco de preguiça. Então eu estou preferindo fazer vídeo. E eu não tenho pretensão de converter nenhum esquerdista, porque eu acho que os convertidos não se convertem mais, são blindados, né? Eles não querem saber, a esquerdista não está aberto ao diálogo, eles transformam fatos em versões, então a verdade pouco importa, né? O que importa é a versão, a narrativa que melhor atende aos projetos, né? Projeto da revolução, sei lá, a esquerdista adora falar em revolução. Eu tenho um pouco de pavor de falar em revolução, porque revolução sempre vem acompanhado de solavancos, né? de uma imposição de poder para fazer aquilo acontecer, e não é o caso, né? Como o conservador clássico, ele prefere a evolução, e é o meu caso, eu prefiro a evolução. A coisa vai paulatinamente sendo desenvolvido e aprimorado. É isso aí, obrigado.